Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Mais uma vez falando da palavra de Deus aos nossos corações. Semana passada a gente concluiu uma revista e essa semana nós estamos começando uma revista nova que tem essa personagem aqui, Ruth, na capa. Ruth não pertencia ao povo hebreu, não pertencia à Terra Prometida, ela morava em outro país, depois a tia vai mostrar para vocês. E mesmo assim ela escolheu servir a Deus. E por causa dessa escolha, Ruth tem um livro na Bíblia contando a história dela. Então nós já falamos sobre 7 livros importantes dessa nossa Bíblia, né? Foram o Pentateuco, depois nós falamos de Josué, Juízes e agora sobre Ruth. Nós vamos falar 2 semanas sobre esse livro, sobre a história dessa personagem que Deus usa para falar também aos nossos corações. No finalzinho, a tia vai contar para vocês sobre por que Ruth é colocada na Bíblia, é dada tanta importância para essa mulher que era de um outro país, tá bom? Vamos lá comigo aprender essa nova história? Então, a primeira coisa que eu tinha que lembrar com vocês é sobre a sequência, sobre o cronograma aí dessas histórias que a gente já viu, tá bom? Para na nossa cabecinha ficar bem gravado como a Bíblia é contada, tá bem? Então eu vou colocar aqui para vocês um varalzinho que mostra as principais histórias da Bíblia e onde que essa nossa história de hoje, Ruth, está colocada na Bíblia, tá bem? Então nós temos Adão e Eva, Abraão e Isaque, a escravidão do Egito, né? A história de José. Depois nós vamos falar de Moisés, que a gente já ainda estava falando lá na igreja. E aí, quando a pandemia começou, a gente estava falando sobre a Terra Prometida, né? Então, como que foi a saída do povo de Israel, a tomada da Terra Prometida e Juízes, que foram as nossas últimas histórias, falando por que o povo estava sofrendo castigo em cima de castigo. E a história de Ruth é bem nesse tempo. O povo estava sofrendo nas mãos dos inimigos e algumas famílias, né, dos hebreus foram morar em um outro país. Sair da terra deles, a terra que eles tinham conquistado, para morar em outro país. Por quê? Porque eles tinham muitos inimigos. Como a terra de Israel era uma terra fértil, tudo que eles plantavam dava muitos frutos, os inimigos, os povos em volta ficavam com muita inveja e saqueavam. Então a família de Noemi, fugindo dos inimigos, saiu dessa terra, da terra dos hebreus, e foi morar num país vizinho, que era Moabe. A tia vai colocar também o nosso mapa para vocês entenderem que Moabe ficava bem pertinho ali de Israel, da terra prometida de Canaã. E ali, Noemi e seu esposo, juntamente com seus 2 filhos, foram morar então em Moabe. Noemi e Elimeleque tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Esses 2 filhos, como eles estavam morando ali naquele país, eles casaram então com 2 moabitas. Uma se chamava Ruth, que é a nossa personagem, e a outra se chamava Orfa. Aconteceu que um certo tempo Elimeleque morreu e passado mais um tempo Malom e Quilion ficaram doentes e também morreram. Então sobrou Noemi, Ruth e Orfa. Então elas eram o quê? Viúvas. Naquele tempo as mulheres não trabalhavam, né? Elas não tinham como se sustentar então. E elas então eram pessoas muito pobres, não tinham alimentos direito, elas dependiam da ajuda de outras pessoas. Noemi, sabendo que ela precisaria de ajuda das outras pessoas para viver, ela decidiu voltar para a terra dela, para Belém, que ficava na terra prometida ali em Israel. E Orfa e Ruth decidiram ir com ela. Mas no meio do caminho, Noemi falou para Ruth e Orfa o seguinte: volta para seu povo, porque vocês são novas, vocês podem se casar novamente
e ter uma vida digna. E lá em Israel, vocês seriam de outro povo, vai ser muito mais difícil para vocês. E elas falaram que não, continuaram a caminhar rumo a Belém novamente. Mas Noemi insistiu e órfã, mesmo triste, decidiu então voltar para Moabe, para a terra dela. E Ruth disse que não. Ruth falou: não, Noemi, eu vou com você. E é aí que o nosso versículo entra. A tia quer que vocês peguem lá a Bíblia de vocês agora, tá? Vou colocar aí uma musiquinha, uma pausinha para dar tempo de vocês correrem, buscarem a Bíblia. Quem ainda não sabe ler vai pedir a ajuda do papai e da mamãe para primeiro achar o livro de Ruth. Vamos colocar a pausinha aí. Corre lá para buscar a Bíblia. O versículo da semana vai ser só um pedacinho, mas a tia quer ler o versículo inteiro com vocês, para vocês entenderem, tá bom? Então tá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te abandones e deixe te seguir-te, porque onde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então, o versículo da semana que a tia quer que vocês decorem, nós vamos relembrar semana que vem, é essa parte. O teu Deus é o meu Deus, que está lá em Ruth, capítulo 1, versículo 16, a parte final. Pessoal, o porquê então que nós lembramos dessa história hoje? Ruth era de outro povo que adorava a outros deuses, deuses falsos, aqueles postes que a tia já mostrou para vocês que era comum o povo daquela terra adorar. Então, falsos deuses. Provavelmente, se Ruth tivesse seguido o conselho de Noemi e voltado para a terra dela, ela ia voltar a ter aquelas práticas, a adorar falsos deuses. Mas Ruth decidiu ali que ela voltaria para Belém, a terra de Noemi, que é o povo que adora o verdadeiro Deus, o nosso Deus. Naquele momento, Ruth não estava decidindo somente o destino da onde ela ia morar, se ela ia morar em tal país, Moabe, ou Israel junto com Noemi. Ela estava decidindo adorar também ao Deus verdadeiro. Ela fez uma escolha ali. Como Ruth, nós precisamos fazer essa escolha. A escolha de adorar o verdadeiro Deus. Mesmo não conhecendo, né? Mesmo sabendo que ela ia passar por situações difíceis, porque ela ia estar numa terra estranha, ela seria de outro povo, Ruth decidiu, além de seguir Noemi, também a adorar o verdadeiro Deus. Ruth fez a melhor escolha, ela teve coragem, precisava de ter coragem para isso. Hoje, nos dias de hoje, é muito mais fácil viver do jeito que o mundo quer, né? Não ter nenhum Deus, viver de boa, sem ficar, olha, não pode fazer isso? Não, pode fazer tudo. O mundo quer isso, né? Essa escolha que nós adultos, nós crianças, vocês como crianças tem que começar desde pequenininho, tá? Implantar nos nossos corações atitudes que agradam a Deus. E nem sempre é fácil. Novamente o pedacinho do versículo que é pra gente gravar. Vamos pôr aí na tela. O teu Deus é o meu Deus. Ruth, capítulo 1, versículo 16, parte B. É isso aí, criançada. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da história de Ruth. Semana que vem nós vamos descobrir como que foi o restante da vida de Ruth nessa nova terra, nesse novo país, tá certo? Fiquem aí com a nossa música da semana e até a próxima na semana que vem. Tchau, tchau!
a escolha certa. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. Chuchua, chuchua, chuchuê, a escolha certa eu vou fazer. A escolha certa. Eu vou ler a Bíblia para descobrir a vontade do Senhor que eu vou cumprir. A sua palavra eu vou obedecer e é assim que eu vou fazer a escolha certa.